Irmãos amados, abra sua Bíblia. Eu gostaria de ler dois trechos da palavra do Senhor. Desde que o Cris começou a ministrar aqui, logo na semana que o Cris ia ministrar, Deus, Ele falou muito comigo a respeito da presença dEle. E eu fiquei assim, bastante motivado a ministrar sobre isso. E eu sabia que tinha um mês pela frente para eu fazer isso, mas aquilo que Deus colocou no meu coração não se perdeu nesse um mês, Então, eu gostaria que você hoje olhasse para as coisas que são de Deus de uma forma extremamente espiritual. Porque aquilo que nós iremos falar hoje se discerne no mundo espiritual. Se a gente não compreender aquilo que ocorre no mundo espiritual, pouca chance nós teremos de entender aquilo que o Senhor deixou escrito tantas vezes na sua palavra, E para iniciar, eu gostaria de ler esses dois trechos da palavra do Senhor. Primeiro, livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1, onde o Senhor diz assim: Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Depois, no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 12, o Senhor diz assim: Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti, e lembre-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: A minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não me faças sair deste lugar. Aleluia. Filho de Deus, Altíssimo Deus, Deus tremendo, Deus Todo-Poderoso, Senhor, chegou a hora, alabassube, arialabacheias, sereberrondereclandarabacheias, suriandarebicambalabacheias. Chegou a hora, Altíssimo Deus, de falarmos de Ti, Senhor, de ministrarmos o Teu poder e a Tua graça, Senhor, de falarmos do Teu amor, Senhor, de falarmos da Tua justiça, Senhor, de falarmos de Ti, Senhor. E eu rogo a Ti agora, Altíssimo, revela-te, Senhor, da glória através desta palavra, Senhor. Fala à Tua igreja, fala ao Teu povo, Senhor. Revela, Senhor, a Tua presença, Senhor, de forma inequívoca, Senhor, e segura, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Estabelece aqui agora o Teu poder, Senhor, o poder sobrenatural que vem do alto, Senhor, que vem de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, vemos aqui, Deus em dois momentos da palavra dele, que nós lemos aqui. São inúmeras passagens bíblicas que Deus fala a respeito da necessidade de nós estarmos na presença dele. Deus falou primeiro a Abrão quando ele tinha 99 anos de idade, e Abrão teve assim grandes experiências com Deus,
desde 85 anos, então já era uma pessoa assim que tinha um contato forte e grande com Deus. E o Senhor veio até a presença dele para falar e dizer: ande na minha presença para que você seja perfeito. Depois Moisés, depois de muitos anos, centenas de anos, Moisés sendo chamado por Deus para levar o povo de Israel do Egito até a terra prometida, o Senhor Deus prometeu que estaria com ele. E Moisés falou assim: Senhor, o Senhor me enviou, mas o Senhor não disse quem o Senhor enviaria comigo para fazer essa obra. E Deus falou: eu estarei contigo. E é importante, irmãos, nós olharmos para a palavra do Senhor, porque Deus, ele teve sempre esse desejo, de estar na presença do homem, conduzindo os seus passos, conduzindo os seus caminhos e ensinando ali a sua palavra. Se nós olharmos depois de algum tempo que Moisés atravessou o deserto, estava ali a caminho da terra prometida, Deus ordenou a Moisés que construísse um tabernáculo. Um tabernáculo, que deveria ser erguido para que o povo pudesse adorar a Deus. Para que o povo pudesse entender que Deus estava presente ali. E Deus mandou Moisés construir uma arca chamada Arca da Aliança, que simbolizava nítida e claramente a presença de Deus no meio do povo de Israel. Obviamente que quando Deus estabeleceu o tabernáculo, Deus estabeleceu ali espaços para que o povo pudesse ali adorar a Deus dentro do tabernáculo, ou no átrio do tabernáculo, onde o povo pudesse ali receber perdão dos seus pecados, aonde o povo pudesse ali ter a nítida sensação de que Deus estava presente ali, embora separado do homem por conta da iniquidade, por conta ali do pecado que era insolúvel. O pecado da humanidade trazido através de Adão e Eva se tornou insolúvel. Por mais que Deus estabelecesse ali situações e condições para que o homem pudesse se achegar à presença dele, sempre tinha que existir derramamento de sangue para que Deus pudesse ali olhar com olhos de misericórdia sobre o povo. E o povo era obrigado, para que a presença de Deus se manifestasse no meio dele, a sacrificar animais, simbolizando ali que o derramamento de sangue anulava o pecado. E é interessante porque quando Moisés ele acabou de construir o tabernáculo, exatamente como Deus mandou, quando ele acabou de construir o tabernáculo, a Bíblia diz que a presença de Deus através de uma nuvem baixava sobre o tabernáculo e ninguém conseguia entrar, porque a glória de Deus descia ali para habitar naquele lugar, para fazer com que aquele lugar se transformasse em um lugar santo, um lugar onde as pessoas enxergavam nitidamente ali a presença de Deus através de uma nuvem e através de uma coluna de fogo, que quando a nuvem e quando a coluna de fogo à noite paravam, era para o povo parar e ficar ali, e ficavam anos, irmãos. Diversos meses acampados em determinados lugares, até que a nuvem subia e mandava o povo caminhar pelo deserto. O tabernáculo era desmontado para que as pessoas pudessem ali caminhar e chegar até a presença de Deus. E é interessante, irmãos, porque na presença de Deus, conforme estabeleceu ali Deus a Moisés,
né? Não de forma tão explícita, mas de forma ali, né, contextual, né? Na presença de Deus tem que haver adoração. É um lugar de adoração. Homem, se afaste da presença de Deus. Então você compreenda e entenda, irmãos amados, que estar na presença de Deus não é algo assim extremamente banal que faz parte do nosso dia a dia, porque o homem necessita realmente se separar, o homem necessita, quando entra na presença de Deus, se munir de um sentimento diferente, de um sentimento de desejo profundo, de um sentimento ali de adoração profunda, para que ele possa assim, para que Deus possa se apresentar na presença do homem, quando o homem buscar ao Senhor. E tudo isso, irmãos, já acontecia no tabernáculo, né? Embora a presença de Deus existisse ali de forma simbólica através da Arca da Aliança, aquela arca era separada. Aquela arca, né, Deus somente se manifestava ali quando Deus tinha intenções ali de fazer algo em relação ao povo de Israel. Ou seja, embora a presença de Deus fosse nítida, a manifestação de Deus no meio do povo de Israel era ali, né, extremamente, era extremamente voltada a uma necessidade específica. Quando Deus agia através dos profetas, com o Espírito Santo, quando Deus agia através de reis, né, com o Espírito Santo, né, tudo isso era necessário para que, né, Jesus Cristo pudesse vir ao mundo e fazer a grande obra que o homem necessitava. Se nós olharmos mais a palavra do Senhor, irmãos, nós vamos ver promessas de Deus. A mais tradicional é aquela promessa que Deus deixou através do profeta Joel, dizendo que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, né? E haveria sonhos, haveria profecias. Deus daria tudo isso ao homem, mas Deus, Ele falou através de Salomão algo muito importante, né? No livro de Provérbios, onde Ele diz assim, no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 23, deem ouvidos à minha repreensão, eis que derramarei o meu Espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. E eu, obviamente, irmãos, eu quero te alertar e quero te dizer, e quero, né, ratificar aqui, né, aquilo que Salomão disse nesse texto bíblico, porque sem a manifestação do Espírito Santo de Deus, as palavras de Deus não conseguem ser compreendidas na plenitude daquilo que Deus deseja para o homem. Então, um dos fundamentos para que o homem possa conhecer a palavra de Deus e compreender a palavra de Deus é a presença do Espírito Santo na sua vida, conforme diz a própria palavra, né? Que Ele daria o Espírito e faria conhecer a sua palavra. E é interessante, irmãos, porque muitas pessoas, né, elas se sentem talvez assim um pouco diminuídas, né,
por não conhecerem, né, profundamente a teologia, não conhecerem um contexto, né, geográfico ou um contexto histórico de determinada palavra, que é muito importante, por isso que existem cursos de teologia, mas conhecer a palavra de Deus, irmãos, vai muito além do que um conhecimento histórico, geográfico, que é importante, é óbvio, mas conhecer a palavra de Deus é conhecer o coração de Deus quando Ele falou aquela palavra. Conhecer a palavra de Deus é conhecer, né, efetivamente o que o Senhor estava pensando quando Ele estava querendo falar algo e mandar uma mensagem a nós, né? O Senhor Jesus, Ele repreendeu diversas vezes nos evangelhos os escribas, e os escribas eram pessoas que copiavam os papiros, né, os rolos sagrados, né, multiplicavam aquilo. Então eram homens que, né, conheciam a palavra simplesmente por duplicá-las, mas não conheciam o poder de Deus que estava na palavra, não conheciam o coração de Deus que estava na palavra, né? Quando você ler a Bíblia, ou quando você ouvir um versículo bíblico, que você busque esse entendimento, aquilo que estava no coração de Deus, ou aquilo que está no coração de Deus, porque, irmãos, quando nós começarmos a pensar desta forma, vai ser mais fácil nós obedecermos, vai ser mais fácil nós amarmos a Deus, porque as palavras de Deus têm vida. As palavras de Deus demonstram o amor, demonstram o caráter, demonstram aquilo que Deus deseja que nós sejamos, como Deus deseja que nós sejamos, e nós nos moldamos, né, segundo, né, aquilo que Deus fala, segundo aquilo que Deus deixou escrito. Se você olhar a humanidade hoje, completamente perdida, distante dos caminhos do Senhor, desprezando os caminhos de Deus, né? Independentemente disso, você ainda vai encontrar os valores morais da sociedade, né, que foram estabelecidos por Deus. Os valores morais foram estabelecidos por Deus. Se eles estão sendo cumpridos ou não, abandonados ou não, né, não importa. Naquilo que Deus estabeleceu, importa que nós conheçamos e obedeçamos, mas, né, os valores morais, se são seguidos ou não pelo homem, os valores morais de Deus permanecem. É a vontade dele, é a vontade revelada, é a vontade estabelecida por Deus. Então, quando a gente fala assim, olha, né, no tempo passado não era assim e tal, muito se vê ali nessas conversas, muitas vezes, né, por trás desses assuntos, se percebe ali a degradação humana e o distanciamento das pessoas de Deus cada vez mais. As pessoas não se importam com Deus e não se importam com a presença de Deus, que é fundamental. E é tão fundamental, irmãos, e é tão fundamental que Deus disse que faria morada dentro de nós. Deus prometeu isso através de diversos profetas no Velho Testamento. Deus prometeu isso através de Jesus Cristo. E Deus sabe que este é um fundamento para as nossas gerações, para a minha geração, para a geração que passou, para a geração dos meus filhos, para a geração dos meus netos e netos e netos e outros netos e netos, né? Tudo isso é uma promessa viva de Deus para as nossas vidas. É uma promessa viva que Deus jamais, né, deixará de cumprir. E quanta tristeza Deus tem para que, né, vendo que aquilo que Ele prometeu não está acontecendo na humanidade pelo simples desprezo. Eu falei aqui para você, se você olhar a palavra de Deus aqui, ó, no livro de Êxodo, capítulo 40, olha só.
E Moisés fez tudo o que o Senhor havia ordenado em relação ao tabernáculo. Fez tudo o que o Senhor havia ordenado, e aí a glória de Deus desceu sobre o tabernáculo. Irmãos, se nós não fizermos aquilo que Deus ordena, se nós não formos fiéis a Deus, não formos pessoas que corrigem, diariamente os seus caminhos, se nós não corrigirmos os nossos caminhos diariamente, o Senhor não fará morada em nós. O Senhor, Ele não estabelecerá a glória dEle nas nossas vidas. Compreenda isso. O Senhor ordenou, Moisés fez, e somente depois que ele concluiu ali, exatamente como Deus falou, a glória de Deus desceu ali no tabernáculo, e assim é nas nossas vidas também. Porque como Deus vai habitar num lugar onde não há ali entendimento ou compreensão daquilo que Ele deseja, para que Ele possa fazer morada e fazer as grandes revelações que nós necessitamos para as nossas vidas no nosso dia a dia, irmãos? Como você pode ver, as coisas de Deus não são automáticas, você sabe muito bem disso. E quantas vezes, irmãos, as pessoas elas podem achar que estão sendo templo do Espírito Santo, mas as nossas atitudes impedem que determinadas coisas de Deus aconteçam na nossa vida. E isso é terrível, irmãos, porque esse é um fundamento. Sem o Espírito Santo de Deus, nós somos um navio sem rumo, prestes a naufragar a qualquer momento na primeira tempestade. Segundo o livro de Salmos, aquele que conhece Deus e não obedece os seus caminhos, anda por caminhos escorregadios, e ele uma hora vai cair, e ele uma hora vai escorregar e vai cair, porque o nosso Deus é um Deus que estabelece a sua palavra. O nosso Deus é um Deus que diz aquilo que nós devemos fazer e exige que nós obedeçamos a sua palavra. Existe uma exigência de Deus, e é por isso que as pessoas hoje em dia estão meio que perdidas espiritualmente. As pessoas hoje em dia são frias em relação a Deus, não se importam com as coisas que são de Deus, não se importam em fazer a vontade de Deus e se apresentar diante de Deus, e não para buscar a bênção e pedir socorro, mas simplesmente para adorar ao Senhor, simplesmente para apresentarem a Deus ali o seu coração, para ouvirem a voz do Senhor. Que músicas bonitas nós louvamos hoje, Me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Que canção linda, Fazer a vontade de Deus gera a plenitude, segundo a canção. E é a verdade mesmo, irmãos. Nós temos que ouvir a voz de Deus, nós temos que ir por um caminho onde nós vamos chegar, e vamos ouvir a voz de Deus, irmãos. Você não pode se perder no mundo espiritual, tendo uma vida extremamente superficial em relação a Deus, porque não foi isso que Deus prometeu. Deus prometeu a presença dEle. Deus prometeu, que Ele nos ensinaria. Deus nos prometeu que Ele mostraria o seu amor às nossas vidas. Deus nos prometeu tudo isso. Essa última canção que nós louvamos aqui,
Eu acho tão lindo. Toda vez que eu ouço essa canção eu choro, não sei porquê, né? Mas fala a respeito do trecho que está ali em Apocalipse, dos anciãos que tinham as suas coroas e eles se prostravam e punham as suas coroas diante do Cordeiro, diante do trono de Deus, porque não existe ninguém maior do que Jesus. Não existe ninguém, né, que mereça ser exaltado e louvado a não ser Jesus. E nós estamos nos perdendo em relação a isso, irmãos, porque as pessoas vêm à igreja e não conseguem adorar. As pessoas, né, nas suas casas não conseguem orar com um espírito de adoração ao Senhor, para poderem ouvir a voz de Deus, para poderem ouvir a voz do Senhor, que é fundamental para o homem. E não é só, irmãos amados, você orar e orar e orar, você em diversos momentos da sua oração, você tem que sentir a presença de Deus. Quando você adora, você tem que sentir a presença de Deus. Quantas inspirações maravilhosas Deus deixou a homens, como inspirou os salmistas, né, em adoração a Ele, nas canções que nós louvamos. E é um desperdício total da sua vida quando você vem e louva o Senhor e você não sente a sua voz chegando até a presença de Deus, como se você depositasse mesmo ali aquilo que Deus te deu na presença de Jesus. Porque não existe algo maior neste mundo que nós possamos oferecer a Jesus, né, a não ser a nossa vida, né? E tudo que nós oferecemos a Jesus, se não houver o oferecimento da nossa vida, será como o sacrifício de Caim, completamente rejeitado. Você pode oferecer tudo o que você tem, você pode oferecer, né, tudo o que você conquistou neste mundo, mas se você não oferecer a sua vida em louvor e adoração a Deus, tudo será inútil. Tudo será inútil. Né? Porque Deus, você aprendeu isso, né? Deus, Ele deseja o principal. Deus nunca deseja de você algo que não seja aquilo que é maior, né? E as igrejas hoje se perderam tanto neste caminho, né? E oferecem trocas a Deus, assim, que são completamente demoníacas, enganando e corrompendo o coração do homem, né? E fazendo com que o homem inverta os valores, né, irmãos? Fazendo com que o homem inverta os valores. É por isso, né, que existe uma degradação espiritual terrível nas pessoas hoje, irmãos. Existe uma degradação espiritual terrível hoje no meio das igrejas, por conta daquilo que ensinam, da troca de valores, da importância, né, que o homem dá hoje a coisas materiais e deixam de lado aquilo que tanto Deus deseja que nós tenhamos, que nós ofereçamos a Ele em sacrifício, né? Se nós olharmos a palavra de Deus, você vai ver que o Senhor Deus, quando enviou Jesus, e quando Jesus encontrou com João Batista logo teve a revelação a respeito de Jesus, e ele disse assim, quando os discípulos de João Batista disseram a ele, né, que Jesus batizava em outros lugares também, embora Jesus, a Bíblia diz, nunca batizou, mas ele levava as pessoas a serem batizadas. Ele disse assim: eu batizo vocês com água para arrependimento,
mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. João Batista aqui mais uma vez profetizando de Jesus, e ele disse algo muito importante. Esse trecho da palavra é maravilhoso, mas ele disse coisas muito importantes, e um dos fundamentos que ele disse: eu não sou digno, de carregar as sandálias. Outras versões diz de desatar as sandálias dele. É importante, irmãos, você se atentar àquilo que é Deus. Jesus é altíssimo. Ninguém é digno de Deus. Ninguém é digno de Deus porque Ele é altíssimo. Ninguém poderia se chegar à presença de Deus, como no tabernáculo não podia se chegar até a presença de Deus. Porque Deus é muito grande e Jesus é muito grande. E João Batista, segundo Jesus, foi o maior profeta que existiu na terra. Segundo Jesus, ele foi o maior profeta que existiu na terra, e ele disse assim: eu não sou digno de carregar as sandálias dele. Para você ver, irmãos, como as pessoas transformam as coisas que são de Deus em banalidades. As pessoas hoje olham para Deus e não têm reverência nenhuma em relação ao Senhor, não tem respeito nenhum em relação ao Senhor, ordenam coisas a Deus quando devem humildemente pedir as coisas a Deus. Se você olhar, tem uma passagem no livro de Daniel que eu gosto muito, quando Daniel começou a orar ao Senhor e a clamar a Deus, ficou 21 dias orando e jejuando, e o Senhor apareceu a Daniel e disse assim: desde o primeiro dia que você começou a orar a mim, eu resolvi atender a sua oração, e eu vim por causa das tuas palavras. Olha só, irmãos, olha que força tem a palavra de Deus. Olha, como Deus ele consegue mostrar para o homem aquilo que o motiva, como Deus consegue mostrar para o homem, aquilo que convence o coração dele. Por causa das tuas palavras eu vim. Um clamor, uma busca, não uma palavra de murmuração, não uma palavra de reclamação, mas uma palavra de busca. E aí Deus vem. A Bíblia diz que neste mundo nós teremos aflições, e as aflições consomem o homem muitas vezes. E no meio das suas aflições, o homem fraqueja, reclama, o homem ignora as coisas que são de Deus, quando Deus diz: dai graças em tudo, agradeça a Deus por tudo. Agradeça a Deus por tudo. Mas o homem, ele ignora a palavra e prefere o quê? E prefere exalar os seus sentimentos. O sentimento do homem corrói o homem, porque o sentimento do homem, ele demonstra a vontade da carne, que é a alma. Quando o homem não consegue dominar os seus sentimentos e a sua boca, as suas palavras falam de morte e destruição, quando deveriam falar de vida e graça. E o homem precisa aprender isso. Que Deus, quando se apresentar a você, Ele possa dizer: por causa das tuas palavras eu vim. Por causa daquilo que você falou, eu vim. Que você possa, no meio das suas lutas, proferir palavras que vão gerar ali uma resposta de Deus inequívoca. Eu vim por causa das suas palavras.
As pessoas culpam tanto fulano, beltrano, a igreja, culpa Deus, culpa não sei, culpa o diabo, culpa, né, inúmeras situações, inúmeras coisas para justificar ali coisas que acontecem na sua vida, quando na verdade deveriam olhar para as suas palavras que vão gerar ali a resposta de Deus. Que vão gerar a resposta de Deus. E quantas vezes, né, as pessoas estão errando, estão assinando destruição, estão assinando ali, né, problemas, estão assinando dificuldades, né, estão entregando para o diabo aqui, está aqui minha autorização para o problema, está aqui minha autorização para a dificuldade, está aqui a minha autorização para a luta. Quantas pessoas, sabe, não conseguem gerar coisas boas para suas próprias vidas, embora tenham tido encontro com Jesus, né? Embora conheçam algumas vezes a palavra de Deus, mas não conseguem obedecer a palavra e não conseguem viver a palavra porque estão tão influenciadas com o espírito deste mundo que desprezam completamente aquilo que Deus deseja para que haja resposta. Para que haja resposta. Aí veio Jesus, irmãos. Veio Jesus, que é a resposta de Deus para a humanidade. Veio Jesus e ele disse assim para os seus discípulos: não deixarei que fiquem órfãos. Livro de João, capítulo 14, versículo 18. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. E depois no livro de João ainda, capítulo 16, ele disse no versículo 7. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por que Jesus disse essas palavras? Por que Jesus condicionou a vinda do Espírito Santo à ida dele para o céu? Por que Jesus fez isso? E eu vou dizer para você novamente, mais uma vez, o homem é indigno. O homem sempre foi indigno. O homem não tinha condições de receber o Espírito Santo de Deus, a não ser através da obra de Jesus, a não ser através do sacrifício vivo do nosso Senhor, que deu a sua vida a nós. A Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz, que nós fomos comprados por preço pelo Senhor. A Bíblia não diz isso? Nós fomos comprados com preço pelo Senhor. O que significa comprado? Irmão, quando você compra um imóvel, né, você se torna o que do imóvel? Dono. Quando você compra um automóvel, você se torna o que? Dono do automóvel. Quando você compra uma caneta, você se torna dono da caneta. Jesus nos comprou, Ele é o dono das nossas vidas. Nós não necessitamos, né, nos rebelar contra aquilo que Deus fez, porque Ele fez. Você pertence a Deus. Se Jesus faz parte da sua vida, você pertence a Ele. E se você pertence a Ele, Ele manda na sua vida. Ele manda na sua vida. E se Ele manda na sua vida, você tem que obedecer. Você tem que obedecer. E olha, irmãos, aquilo que Jesus falou é muito profundo e grande para que a humanidade possa desprezar tanto as coisas que são de Deus.
A vinda do Espírito Santo de Deus é um presente de Deus para as nossas vidas e um fundamento, é fundamental para a igreja, é fundamental para o crente, é fundamental para as nossas vidas, porque através do Espírito Santo de Deus nós sentimos Deus, através do Espírito Santo de Deus nós ouvimos a voz de Deus. Através do Espírito Santo de Deus, nós somos convencidos pelo Senhor, conforme Ele diz assim, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós e falando conosco, Ele nos convence daquilo que nós devemos mudar, do nosso pecado, que tanto nos afasta de Deus. Que tanto nos afasta de Deus. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas que estão negando a soberania de Deus na sua vida, achando que podem fazer a sua vontade em detrimento da vontade de Deus. Você ouviu aqui a canção que nós louvamos, né? Somente na vontade de Deus nós conseguimos atingir a plenitude de Deus nas nossas vidas, porque a nossa vontade, ela é enganosa, a nossa vontade, ela nem sempre faz com que nós estejamos no caminho certo para a salvação. Nunca se esqueça que assim como Deus levava o povo no deserto para a terra prometida, o Espírito Santo de Deus nos leva à salvação. Ele nos leva à salvação, nós não estamos sós. O Espírito Santo de Deus está conosco, nos alertando, nos ensinando, nos fazendo lembrar coisas. O Espírito Santo de Deus está conosco, nos usando para abençoar as vidas que estão em trevas. O Espírito Santo de Deus, Ele age nas nossas vidas diariamente. Você não pode desprezar isso. Você não pode entristecer o Espírito Santo de Deus, conforme diz a Bíblia, conforme o Senhor alertou, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Nós temos que mudar, irmãos. Nós temos que ser pessoas diferentes, sabe? Não olhe para o mundo hoje como ele é, porque esse mundo está distante de Deus, separado de Deus, não sente Deus, e não tem a presença de Deus. Não tem a presença de Deus. Deus vê tudo, enxerga tudo, vê tudo, mas Ele não está e não habita aonde Ele é desprezado, aonde há rebeldia, aonde há engano. Por isso que eu disse a você aqui que, na presença de Deus é lugar de adoração. A presença de Deus, na presença de Deus é lugar de arrependimento. A presença de Deus é o lugar aonde nós devemos o quê? Derramar e entregar a nossa vida constantemente a Ele, Se nós olharmos a palavra do Senhor, talvez você fale assim, mas como é que é esse negócio aí do Espírito Santo de Deus habitar em nós? Deus responde na palavra dele, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13, onde ele diz assim, nele também, que é Jesus, em Jesus, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo, ele habita em nós pela fé. E não é uma fé, irmãos, de acreditar em Deus, é uma fé de obedecer a Deus. É a fé de você cumprir aquilo que Deus deseja. Na palavra pastoral que eu enviei na sexta-feira, é uma palavra pastoral que na verdade é uma palavra bíblica, porque completamente bíblica, porque tem ali
diversos versículos no livro de Hebreus, capítulo 11 e capítulo 12, onde fala de fé. Talvez poucas pessoas tenham lido. Infelizmente, irmãos, poucas pessoas devem ter lido, embora sejam textos sagrados, que eu já li inúmeras vezes, mas ontem, quando eu publiquei, eu li de novo. Li e reli, porque são palavras que mostram uma verdade maravilhosa, que mostram ali situações na Bíblia em que homens viveram por fé e não conseguiram acabar a sua vida para ver aquilo que eles acreditavam se cumprir. Mas se cumpriu. Eles não conseguiram ver, mas, independente do tempo, aconteceu. E nós devemos viver por fé. Ainda que a sua crença e a sua fé não consiga, nos seus dias se cumprir, talvez no dia seguinte ele se cumpra, talvez nos seus filhos se cumpram, nos seus netos se cumpram, em gerações posteriores se cumpram. Quantas promessas Deus deixou, que ainda estão por vir, e quantas promessas Deus deixou que já foram cumpridas. E nesses exemplos que estão descritos ali no livro de Hebreus, você vai encontrar pessoas que eram guiados completamente pelo Espírito Santo de Deus, e as suas atitudes revelavam a sua fé. Eu já disse aqui, vou dizer de novo, as nossas atitudes devem revelar a nossa fé. As nossas atitudes devem revelar a nossa fé. E aí você vai ouvir a voz de Deus. E aí a presença de Deus na sua vida será inequívoca. E aí você sentirá a presença de Deus em diversos momentos da sua vida, no seu dia a dia. Afinal, Ele está presente. Se Ele está presente, você sente. Assim como você sente uma dor, sentir a presença de Deus é algo natural na nossa vida, porque simplesmente Ele faz parte da nossa vida. Ele faz parte da sua vida. Então você, durante a sua oração, dobre os seus joelhos na presença de Deus. Sabe, se coloque na presença de Deus, sabe, exaltando o nome dEle, adorando e dizendo: Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero muito mais do que eu tenho de Ti. Eu quero sentir, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero perceber a Tua presença no meu dia a dia. E eu vou dizer para você assim, irmãos, não existe homem neste mundo, que não tenha tempo para Deus. Porque o homem, ele tem a capacidade e autoridade de gerir a sua vida. E como tudo vem de Deus, se o homem desejar, o Senhor estabelecerá formas e situações que possam que possam gerar momentos de comunhão em que a presença dEle é sentida e a voz dEle é ouvida. O problema é que as pessoas dão desculpa de que não tem tempo, mas o próprio homem é gestor do seu tempo. O próprio homem é gestor da sua vida.
próprio homem domina a sua vida e controla a sua vida através das suas decisões, algumas vezes completamente equivocadas e outras vezes inspiradas por Deus, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Esse é um momento sublime aqui na igreja, irmãos. Quantas pessoas poderiam estar aqui e não estão, porque escolheram não estar. Quantas pessoas podiam ter sentido aqui a presença de Deus durante esses louvores maravilhosos e não sentiram, porque simplesmente escolheram não estar. Quantas pessoas, irmãos amados, nas suas oportunidades, né? Não conseguem o quê? Não conseguem, no pouco espaço que às vezes dão para Deus, não conseguem, né, sentir a presença de Deus para que aquele momento seja marcante e Ele queira mais, e que hoje, né, que talvez tenha sido meia hora para alguém, Ele vai querer que seja muito maior, muito mais tempo. E o tempo, irmãos, não significa assim, tipo assim, vai ser 2 horas. Não, é meia hora, daqui a pouco é de novo, e daqui a pouco de novo, e tudo se repete. E quando a gente vê, o nosso dia a dia está envolvido por Deus, e nós ouvimos a voz de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus. E eu vou dizer de novo, para quem está me ouvindo, nós somos gestores da nossa vida. O homem caminha por onde ele quer ir, por decisões dele mesmo. Deus mostra o caminho e o homem decide se quer andar pelo caminho ou não. Deus não obriga nada e ninguém. Deus inspira o homem. E quantas vezes o homem nega completamente a inspiração de Deus. Sabe, que nesta manhã você aproveite isso, sabe? Aproveite essas palavras, aproveite essa oportunidade, sabe? Corrija os rumos da sua vida que precisam ser corrigidos. Deixe o Espírito Santo de Deus realmente habitar na sua vida, se Ele ainda não habita. E olha, irmãos, vou dizer de novo para você, sem arrependimento e obediência, não existe chance do Espírito Santo habitar. Moisés fez exatamente como Deus havia ordenado, e aí a glória do Senhor se manifestou. Que você se convença, sabe, não pelas teorias mirabolantes das igrejas hoje, mas que você se convença pela palavra, né? Que você se convença por aquilo que Deus escreveu e deixou, né, para que nós pudéssemos aprender, né? Porque muitas palavras motivacionais e bonitas vão ser ditas a você, para que você seja enganado, para que você seja como as 5 virgens imprudentes, para que você seja um daqueles igual Jesus falou: Senhor, andávamos nas suas ruas, Senhor, curamos os enfermos, falamos das suas palavras, Senhor, estávamos contigo. E o Senhor, a resposta de Jesus foi: eu não conheço vocês, vocês andavam, na minha presença, mas eu não via vocês, vocês pregavam a minha palavra, mas não obedeciam a palavra, Não seja como esses, sabe, mentirosos espiritualmente, que estão longe de Deus e não vão ser salvos. Porque o caminho é estreito, a porta é estreita, e poucos
são os que entram pela porta. Eu vou orar agora, irmãos. Depois nós vamos louvar a Deus. Eu queria pedir que o Ministério Louvor louvasse 2 cânticos, né? Aquele que fala, né, de ouvir a voz de Deus e digno de tudo. Para mim são cânticos maravilhosos demais para nós não podermos ministrar hoje para o Senhor. Depois da oração nós vamos louvar e nós vamos encerrar o culto. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, Deus forte, Deus tremendo, Deus que tudo pode, Deus que tudo faz, Deus que rompe cadeias, Deus que quebra grilhões, Senhor, Deus, Senhor de toda a terra, Pai, ó Deus que nos deixou o poder da Tua palavra, Senhor. Tu és Deus maravilhoso e tremendo, Senhor. Tu és Deus, Senhor, que nos conforta, que nos alegra. Tu és Deus que fala conosco, Senhor. Então fala conosco, Senhor. Fala a Tua igreja, fala ao Teu povo, Senhor. Que nós possamos te encontrar no meio desses louvores, Senhor. Que nós possamos te encontrar, Senhor, no meio da Tua igreja, Senhor, aqui neste lugar, Senhor, revelando a Tua vontade, revelando a Tua palavra, revelando o Teu Espírito Santo mais uma vez, Senhor. Revela-te a nós, Senhor, mais uma vez, Senhor, em relação, Senhor da glória, Pai, a estas vidas que aqui estão, Senhor. Revela-te a nós, Senhor, Pai, mostrando, Senhor, mais uma vez a Tua presença santa e sobrenatural, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, e Calamanaia, Surianda, Lebicambalabalabalabaxeias, estabeleça agora, Senhor, eu te peço, ó Deus, a Tua glória neste lugar, Senhor, que nós sejamos edificados em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus.